Olá, como vai? Graça e paz. Estamos aqui para mais essa aula, sobre a revelação especial. Semana passada nós vimos a revelação geral e essa semana nós vamos estar vendo a revelação especial. O que seria a revelação especial ou particular? A revelação que Deus se fez dele mesmo nas Sagradas Escrituras. Nós vimos que a revelação especial, o Senhor se revelou na criação, Tudo que ele fez, os seres vivos, o cosmos, Deus se revelou em todas as coisas. E a segunda revelação dele, que ele se revela à humanidade, é através das suas Sagradas Escrituras, da inspiração de homens que ele elegeu, que ele trabalhou, que ele transformou pelo seu Espírito e preparou para que viessem estar escrevendo essa revelação especial. E nós vamos ver as formas que o Senhor se identificou, que o Senhor se revelou para cada um de nós. Foi uma das aulas que ficou um pouco complicado, eu tive que deixar 3 pontos para essa semana que passou, aliás, para anteontem, mas felizmente conseguimos dirimir as dúvidas ali, Então vamos lá. A revelação particular de Deus. A definição e a necessidade da revelação especial. A revelação especial era necessária porque a raça humana havia perdido o relacionamento de favor antes da queda que tinha com Deus, Então a revelação especial, ela foi necessária porque o homem se distanciou de Deus, Ele foi expulso da presença de Deus, esse homem está sem a glória de Deus, A palavra do Senhor vai dizer em Romanos 3 que todos pecaram, destituídos estão da glória do Senhor. Então era necessário Deus se revelar agora de uma forma a qual o homem pudesse entendê-lo, compreendê-lo, conhecer o seu caráter, seus propósitos, Ele descia e falava com o primeiro casal. E agora? Agora esse homem está fora, Deus não tem mais como ter comunhão direta com ele, ele pecou, e então Deus se propõe a se revelar de maneira especial, ok? Deus mantinha relacionamento com Adão e Eva, o que nos mostra que a revelação especial foi necessária também antes da queda. Então Deus, apesar de ser uma forma diferente, Deus não pediu para que escrevesse nada. No Éden havia uma revelação especial. Deus falava diretamente com essas pessoas, com esse casal. Que coisa maravilhosa. Deus falar diretamente com a pessoa. Ele vinha na virada do dia e ele se comunicava com Adão. Após a queda, a necessidade da revelação especial se intensifica. Agora, Deus precisa tratar de coisas que não tratava antes. Com a queda, novas exigências surgiram. Deus agora tem que tratar de coisas que não havia necessidade de tratar quando o homem estava em seu perfeito estado. Então, mais uma necessidade que ele tem de fazer essa revelação, de trazer a revelação especial. A revelação especial constrói sobre a revelação geral. As duas se harmonizam. Então, nós vimos semana passada que Deus se revela através da sua criação. Está lá em Romanos 1. Deus se revela através da sua criação. Mas essa revelação não é suficiente agora para o homem conhecê-lo. Mas como Paulo escreve lá em Romanos, ela é utilizada por Deus para tornar o homem indesculpável. Porque quando nós olhamos para as coisas criadas, não é possível a gente não entender que existe um Criador. Mas como disse o Senhor, o homem natural, o homem que não é espiritual, ele não entende as coisas de Deus, do Espírito de Deus. Então, parece que está anuviado o seu entendimento. Ele vai buscar justificativas, ele vai tentar provar para si mesmo que tudo é fruto do acaso. E nós vimos semana passada sobre a revelação, a respeito da revelação geral, que Deus se utiliza de alguns argumentos. E o cosmológico é isso,
de que todas as coisas que existem foram criadas. E se retrocedermos até o início, nós estaremos chegando lá no motor imóvel. Esse motor imóvel, Tomás de Aquino chamava de Deus. Bem, então, voltando aqui, essa revelação especial, ela se harmoniza, ela é construída em cima da revelação geral. Só existirá conflito entre elas se desenvolvidas em separados. Então, a gente teve ali no século XVIII, XIX, o deísmo surgindo, né? Que é a ideia de que Deus se revelou na sua criação e só ali a gente pode conhecê-lo. Eles haviam descartado as escrituras sagradas em função da alta crítica que aconteceu, o criticismo em cima da Bíblia, né? E depois a própria teologia liberal também deixou de abraçar a palavra, eles desconstruíram a palavra de Deus, e aí então a revelação agora ela é a revelação do cosmos, das coisas criadas por Deus. Essa é a religião que a gente chama são os deístas, né? Que o livro que tem que se ler agora não é mais a Bíblia, mas a criação de Deus. Elas possuem objetos de estudos e perspectivas em comum, produzindo um entendimento harmonioso e complementar. Então essas revelações têm objetos de estudo em comum. E ela então, o estudo de ambas produzem o entendimento mais completo, né? Então quando o Salmo 19 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Então quando a gente estuda as coisas que Deus criou, há uma harmonia também com a revelação especial, muitas das vezes, né? Então é maravilhoso nós estudarmos arqueologia, nós estudarmos ali as culturas bíblicas, né? Muito importante, e se harmoniza, e sem falar do cosmos, né? O estilo e a natureza da revelação. Vamos ver qual é o estilo e a natureza da revelação especial. Ela é, sobretudo, pessoal. Então, Deus se revela de maneira pessoal. Um Deus pessoal se apresenta a pessoas. Quando Moisés perguntou a Deus quem ele diria que o enviou ao povo hebreu, o Senhor lhe disse: o eu sou lhe enviou. Está lá em Êxodo 3,14. Então, quando Moisés pergunta a quem eu vou dizer que enviou, ele diz: o eu sou o enviou, né? De uma maneira particular. Eu sou o que sou. Ele vai se revelando para eles de uma maneira pessoal. Além disso, Deus fez alianças pessoais com vários indivíduos. Nós vemos ele chamando Noé, fazendo uma aliança com ele, depois Abrão, né? E com a própria nação de Israel. Deus sempre se revelou e se tornou pessoal para o seu povo. O alvo da vida de Paulo era o conhecimento pessoal de Deus. Lá em Filipenses 3, né? Filipenses 3:10, ele vai falar isso com a gente. Paulo, ao mesmo tempo que está pregando o evangelho, ao mesmo tempo que ele está buscando as coisas do alto, ele tem um desejo de se aprofundar na relação com o Senhor. Lá em 3:10 ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Ok? Olha, que coisa tremenda. O que ele quer é conhecer a Cristo. Paulo já conhecia Cristo, ele havia se revelado na estrada de Damasco, mas ele continua, ele persevera em conhecer cada vez mais esse Cristo, né? Uma pessoa. Ele quer se aprofundar no relacionamento com ele. Toda a escritura é pessoal. Não encontramos dados estáticos e impessoais nela. Antes, uma série de pronunciamentos específicos ou particulares sobre ocorrências e fatos concretos. A mesma coisa é a palavra de Deus. Ela é pessoal, né? Quando você observa Deus tratando com Elias, Deus usando Eliseu, Moisés, Davi. Deus é um Deus que se revelou nas Escrituras Sagradas de maneira pessoal também.
O que Deus revela é principalmente a si mesmo, como pessoa e, em especial, alguém que está interessado por pessoas, né? Então Deus é uma pessoa e ele se interessa por pessoas e ele se revela de maneira pessoal, ok? A natureza antrópica da revelação especial. Às vezes a gente fala o nome assim, antrópica, o que quer dizer isso? Mas com o conteúdo a gente entende o conceito, né? Muitas vezes a gente fica preso àquela palavra e aí não entende o conteúdo. Fica preso no conteúdo. A natureza antrópica da revelação especial. A revelação de Deus é feita em forma antrópica, isto é, vem em linguagem e categorias humanas de pensamentos e ação. Então, o significado de antrópico é que ele se revela de maneira e com as categorias humanas, ok? Ele se utilizou da linguagem comum na época, com a sua gramática. Então Deus se revela e utiliza o que o ser humano entender. Às vezes as pessoas me perguntam, quem escreveu a Bíblia foi o homem. Graças a Deus, porque senão eu não iria entender. Homens inspirados, homens separados por Deus, que Deus revelou e inspirou. Agora eu fico imaginando se ele tentasse utilizar a fala de um chimpanzé ou do leão, né, de um golfinho, eu não entenderia, né? Eu precisei realmente, por causa da razão que nos difere desses animais, que fosse revelado numa gramática, e Deus faz isso para que nós venhamos a compreendê-lo. Ele se utilizou da linguagem comum na época, com sua gramática, para descrever a natureza, medir o tempo e a distância e assim por diante. Deus utilizou de coisas que nós entendemos, né? A revelação também é antrópica, no sentido de que normalmente vem em formas que fazem parte da experiência comum e cotidiana dos homens. O próprio Deus veio à Terra se utilizando da aparência humana comum, né? Então, ele não veio ali como um super Deus, ele veio com natureza comum. Quando os judeus foram prender Jesus, eles não sabiam diferenciar quem era quem era Jesus ali no meio. E aí Judas vai dizer que vai dar um beijo nele, né? Para que eles pudessem distinguir quem era Jesus. Com certeza houve revelações que quebravam essas experiências comuns. A voz do Pai falando do céu, este é meu filho, amado em quem me comprazo. Isso não foi uma coisa comum, foi uma revelação fora do comum, né? Extraordinária. Os milagres que Jesus fez também é uma revelação fora do comum. Porém, boa parte vinham em forma de acontecimentos naturais, né? Quando chegou lá a mulher adúltera, pega em flagrante adultério, e perguntam, né, o que fazer com ela. Jesus continua escrevendo ali na areia, normalmente, pergunta para eles, quem não tem pecado, né, atire aí a primeira pedra. Jesus não se utiliza de nada fora do que um bom argumento com aqueles fariseus, né? Natureza analógica, nós vimos a natureza antrópica, agora nós vamos ver a natureza analógica. A antrópica é ele se utilizar de meios naturais para poder se comunicar ao homem. E a analógica, vem da palavra analogia, né? Ele se utiliza disso também para se revelar de maneira especial ao homem. Sempre que Deus se revela, Deus seleciona elementos que sejam unívocos, né? Essa palavra aí não precisava surgir aqui, unívocos é comum, em comum com o homem, né? Sempre que Deus se revela com elementos que sejam unívocos, comuns em seu universo e no nosso, né? A morte de Jesus foi um acontecimento observável, tanto quanto a morte de Tiago, João, André ou qualquer ser humano. Então, olha só como é que Deus fez. Deus utilizou de um acontecimento humano, que é a morte, né? E ele, então, se revela naquele acontecimento que é comum a nós também, né? Então, não houve nada extraordinário de maneira comum, olhando, né? Não o seu significado que ele também precisa revelar, nós vamos ver isso. Mas não houve nada incomum, né? A não ser que tão parecido com o que o homem vive,
né? Que é vivenciar a morte. O sentido que é usada a palavra analógico é no sentido de igual, em qualidade, ou seja, a diferença é de grau, não de espécie ou de gênero. Por exemplo, a gente diz que Deus ama, Deus amou o mundo. Não é uma experiência nossa também? A gente não ama? Então, a diferença aqui, apesar dele fazer essa analogia, a diferença é em grau, ou seja, Deus quando ama, ele ama de maneira perfeita, intensa, né? Nós temos algumas limitações nesse amor. Então a diferença é em grau, não em espécie nem em gênero, né? Quando ele faz essa analogia conosco. Os meios de revelação. Agora vamos examinar os meios pelos quais Deus se revela. Eventos históricos, discurso divino e a encarnação. Os eventos históricos, o chamado de Abraão, né? Considerando ele o pai das nações, ou pai da nação. A provisão de Deus em meio aos 7 anos de praga lá no Egito. Nós vimos também a série de pragas, né? Que Deus envia sobre o Egito. Nós vimos a libertação de Israel do Egito, a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, sua morte e ressurreição, a criação, a fundação da igreja. Isso são eventos históricos que através dos quais Deus se revelou à humanidade. Os atos de Deus não se limitam ao extraordinário. Ele vem agindo nos eventos rotineiros da história do seu povo também, né? Ele se revela de maneira extraordinária nos eventos históricos, né? Mas ele também se revela nos eventos rotineiros também, nós vamos ver ali para frente. O discurso divino, Deus se revela no discurso divino. Os profetas do Antigo Testamento tinham consciência que a mensagem deles não era de criação própria, mas de Deus. O autor de Hebreus observou que Deus havia falado muitas vezes no passado e que agora fala especialmente por meio do seu Filho. Lá em Hebreus 1, ele vai dizer isso. Ele vai falar assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ok? Então Deus se revelou aos pais, aos profetas, né? De uma maneira, mas agora ele se revela para a gente pelo Filho, ou seja, a forma complementar, a forma final de Deus se revelar à humanidade foi a seu Filho. Gente, ouvir Jesus é ouvir o próprio Deus. Eu não sei se a gente consegue mensurar isso, se a gente consegue perceber em um grau bem maior o significado disso. Jesus é o próprio Deus. Você fala, Jesus era Deus, mas você não entende que tudo que Jesus falou é revelação de Deus para a humanidade, é revelação de Deus para a sua vida. Às vezes a gente quer ouvir Deus de outras maneiras, mas nos últimos dias ele falou através de Jesus. Sabe, quando a gente lê a palavra dele em espírito de oração, pedindo discernimento, pedindo o Espírito para falar conosco, olha como ele se revela, como ele fala no mais íntimo da nossa alma, né? Então Deus se revelou a nós agora através do seu Filho. Não é só em ações que Deus fala. Ele também fala discorrendo acerca de si mesmo e de seus planos e de sua vontade, né? Então não é só as ações que Deus está falando, ele fala também sobre ele. Ele fala também das vontades dele, dos projetos dele, dos planos dele. Ele se revela dessa forma na palavra de Deus. O discurso divino assume várias formas. Pode ser uma fala audível, como esse é meu filho amado em quem me comprazo. Pode ser ouvir no silêncio, né?
Elias ouve no cicio suave Deus. Pode também ser no silêncio interno da palavra dele. Pode ser em sonho ou visão. José teve sonhos, Deus falou com ele, né? E por fim, a inspiração concursiva. O que é a inspiração concursiva? É quando há revelação e inspiração aglutinada, uma em cima da outra. Ou seja, a pessoa está escrevendo, o Espírito Santo está, né, revelando, ou melhor, ele está trazendo ali para ele, né, a palavra do Senhor enquanto ele fala. À medida que escreviam, Deus colocava na mente deles os pensamentos que ele queria comunicar. Paulo, em 1 Coríntios 7,40, nos traz uma experiência dessa. Olha o que ele diz. Porém, falando das virgens, né? Porém, ela será feliz, por causa do momento que eles estavam vivendo de perseguição, se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, Paulo tinha consciência, né, que muitas coisas que ele estava falando vinha de Deus. E ele podia seguir, né? Porque há momentos que ele faz essa distinção, né? Em outros momentos, é enfático em dizer que recebeu a mensagem do Senhor. Lá também, em 1 Coríntios 11, 23, ele especifica isso para a gente. Olha o que ele diz. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, ele recebe do Senhor, ele tem certeza do que ele está escrevendo, que ele está falando, veio do Senhor. Então, a gente vê essa maneira concursiva, né, da pessoa estar escrevendo e tendo a convicção de estar recebendo de Deus a revelação, a inspiração, né? Com muita frequência, a palavra falada de Deus era a interpretação de um fato passado. Muitas vezes Deus, na sua palavra, ele revelou um acontecimento do passado que estava meio obscuro. E ele, então, na sua palavra, acaba interpretando para a gente o que significou aquele fato, né? Aquela ocorrência, né? Havia ocasiões que a interpretação precedia o evento, como na profecia prognosticativa, né? Havia ocasiões que Deus trazia a revelação de um evento na sua palavra, e havia momentos em que ele prognosticava, ou seja, ele profetizava algo que iria acontecer, e ali ele estava interpretando o evento, né? Interpretando o evento. A gente vai ver isso também depois na morte de Cristo. Por exemplo, quando Azael vem a Eliseu perguntar se seu rei, que era o rei da Síria, né, era Ben-Hadad, quando ele vem perguntar se ele vai morrer, né, e pede para Eliseu dizer que ele vai ficar bom, e Eliseu então diz: não, ele vai morrer. Só que Eliseu para e fica olhando para Azael, fica assim estático olhando para Azael, e Azael fica sem graça, e de repente Eliseu começa a chorar. Por quê? O Espírito Santo revelou ali para ele que Azael ia ser uma pedra de tropeço para o povo de Israel, que ele seria alguém que faria algo muito mal, e ele disse que ele iria matar o seu rei. E eu sou um servo qualquer, como é que eu vou fazer isso? E o finalzinho aqui de 2º livro de Reis, capítulo 8, no versículo 14, quando ele chega a seu rei, é o que ele diz: então Azael deixou Eliseu e voltou para junto do seu senhor, o rei, que lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse a você? Azael respondeu: ele me disse que o Senhor certamente vai sarar. Não, Eliseu disse que ele não ia sarar, que ele ia morrer. Mas Azael fala isso. Ele me disse que o Senhor vai sarar. No dia seguinte, ele chegou, falou isso. No dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu, e Azael reinou em seu lugar. Olha,
Eliseu disse para aquele homem que se achava um zero à esquerda, né? Você vai fazer algo muito perverso a Israel. Você vai fazer... E ele não se conhecia. Sabe, a gente às vezes não se conhece, né? A gente não sabe do que é capaz. E Azael muito menos. Só quando ele chega lá, ele vê oportunidade, ele vê que o rei está doente, ele se aproveita dessa imobilidade do rei e mata ele, toma o seu lugar. Então a gente vê que Eliseu, ele interpreta uma atitude que ia ocorrer lá na frente. Vamos supor que a palavra de Deus aqui chega e diz que Azael matou Eliseu, né? Ficaria assim uma coisa, o cara matou, mas ela toma um volume muito grande quando Deus revela anteriormente, né? Quando Deus revela a Eliseu anteriormente, depois se cumpre. A palavra de Deus é tremenda, irmãos. Olha, eu tenho temor, porque tudo que ele disse que vai acontecer, tanto para agora quanto para frente, vai ocorrer, porque tudo que ele falou aconteceu e continua acontecendo, né? Então, essa é uma maneira da gente ver que a revelação ela precedia muitas vezes o evento, né? A ideia é que não apenas o fato, mas também a revelação eram revelações de Deus. Então, o que fica revelado aqui para a gente, ou especificado para a gente, é que se um evento não tiver a interpretação de Deus, ele parece que é nulo. Vamos ver um pouquinho mais para frente? Sem a interpretação especialmente revelada, o fato em si poderia ficar obscuro e sujeito a várias interpretações, passando por mera especulação humana. Considere a morte de Jesus. Se seu significado não tivesse sido divinamente revelado para nós, poderia estar passível a várias interpretações, como muita gente que não conhece a palavra de Deus ou não crê. O que ele vai? Não, Jesus morreu para dar um bom exemplo. Ou então Jesus morreu porque ele era um Marte. Marte se entrega, né? Ele morreu porque ele era um Marte. Ele morreu para nos dar bom exemplo, né? E nunca, jamais nós entenderíamos que uma derrota, na verdade, era a nossa vitória. Então Deus primeiro se revela, o próprio Cristo se revela e interpreta um fato que viria posterior. Ele traz a interpretação do fato para que a gente não fique perdido, né? Os próprios judeus interpretaram também da maneira que quiseram, né? Muitos creram que Jesus saiu depois de 3 dias, porque ele estava ali exposto ao sol, né? Sangrando, e quando ele é colocado lá na cavernazinha lá, no sepulcro, ele então fica num arzinho razoável, começa a se recuperar, né? Arrasta uma pedra de não sei quantas toneladas e sai andando e aparece para os discípulos e vai para a Índia, segundo algumas interpretações. Então, o próprio Espírito interpreta anteriormente, né? O próprio Davi vai dizer lá, inspirado por Deus, que o corpo não veria corrupção, meu corpo não veria corrupção, falando de Jesus. Ele não entra em putrefação, ele ressuscita ao 3º dia. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Os ossos de Jesus não são quebrados. Isso é maravilhoso, a gente vê as profecias lá atrás se cumprindo em Jesus. São 300 profecias cumpridas neles diretamente e 50 indiretamente. Então, quando a gente vê as profecias, nós ficamos apaixonados por isso, né? Isaac Newton, que era alguém que gostava muito de Daniel, ele ficava estarrecido ao ver o cumprimento das profecias. É algo maravilhoso, algo que a gente fica, né, como uma profecia só já é difícil se cumprir, né? Imagina, eu vou ter um neto que vai ter um cabelo assim e ele vai ser advogado. Já é difícil 2 profecias dessas ser cumpridas, imagine 300 direta e 50 indiretamente. É algo maravilhoso quando a gente conhece as profecias cumpridas em Jesus Cristo. A cidade que ele ia nascer, Belém Efrata, está lá em Miqueias 5, né? Tantas passagens que foram profetizadas e ele cumpre. Diz que ele seria transpassado, né? 700 anos antes, Isaías revela isso, que ele seria transpassado. E na época que Isaías revela, não havia ainda crucificação, a qual transpassava as pessoas com prego, né? Perfurava. Então, foi profetizado isso e 700 anos depois, Jesus é transpassado na cruz do Calvário. Coisa maravilhosa, né?
Vamos continuar. Tá dando para ir direitinho? Vamos chegar lá, gente. Vamos falar da revelação de Deus agora na encarnação. A Escritura afirma especificamente que Deus falou em seu Filho ou por meio dele. Nós vimos agora Hebreus 1 e 2. Contrasta isso com as formas anteriores de revelação, salientando que a encarnação é superior. Por mais que tenha sido maravilhoso o eis que o Senhor diz lá dos profetas, o que Jesus diz é o suprassumo da revelação, né? Ela é, vamos dizer assim, superior a todas as demais revelações. Aqui ocorre o exemplo mais acabado da revelação, por meio de um evento. O ápice dos atos de Deus deve ser encontrado na vida de Jesus. Aqui também existe a revelação como discurso divino, pois a mensagem de Jesus ultrapassa a dos profetas e apóstolos. Jesus ousadamente coloca sua mensagem acima do que estava registrado nas próprias Escrituras, não para contradizê-la, mas para ir além dela e cumpri-la. Lá em Mateus 5, se a gente chegar aqui em Mateus 5, a gente vai ver ele tratando desse assunto. Em Mateus 5,17, ele diz assim: não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nem o i, nem o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Está falando aqui da lei moral, né? A lei moral não passa. A lei cerimonial passou, ninguém vai sacrificar mais cordeiro aqui, né, gente? Nem fazer oblações aqui. Nem também vai cumprir o Código Civil de Israel. Ninguém aqui vai tirar o olho do outro e se arrancar o seu, né? Olho por olho, dente por dente. E no versículo 21 ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento, e quem insultar seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha que coisa, ele diz assim: olha, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele amplifica, ele aprofunda a lei, né? Eles dizem o seguinte: olha, não matarás. Eu digo que se você se irá, se você se revoltar injustamente contra o teu irmão, você já é passível de julgamento, né? Quando ele diz lá, se você ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar com desejo impuro para uma mulher, já adulterou com ela, né? No caso dos casados. Então, nós observamos que olhar para uma mulher, sendo eu casado, olhar para uma mulher e desejá-la, não olhar normalmente, mas desejá-la e dar livre imaginação para mim, para minha mente, eu já adulterei. Porque todo ato ele começa no coração. Jesus amplifica, ele aprofunda a lei. Ele está falando aqui para judeus, né, especificamente, e para qualquer um de nós que tentarmos nos fiar na lei. Né? Não, eu não adultero, mas aí tem um monte de cobiça, um monte de lascívias, de pensar, e aí deixa isso para lá, né? Então é para todo aquele que acha que pecado é só o ato, né? E não o que precede o ato, ok? Vamos para frente. A revelação ocorreu em sua máxima perfeição no caráter de Jesus. Percebia-se nele uma semelhança de Deus. Nele, de fato, Deus vivia entre os homens, exibindo-lhes seus atributos. Era o Deus encarnado, era a glória de Deus conosco aqui. No Calvário, o centurião deve ter visto algo diferente em Jesus, já que estava acostumado a ver homens morrerem da mesma forma. E isso fez exclamar: verdadeiramente este era o Filho de Deus, lá em Mateus 27:54. Então o centurião lá, vendo um monte de gente morrer da mesma forma, quando olha para Jesus, ele vê algo que diferenciava ele de todo mundo, né? Após a pesca maravilhosa, Pedro caiu de joelho e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Né? Só um Deus tremendo pode gerar dentro de nós a percepção e a convicção de quem nós somos, de que somos pecadores. Jesus foi a revelação mais completa de Deus, porque ele era Deus. João faz uma declaração surpreendente lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso
capítulo 1, 1 João, verso 1, né? 1 João, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Né? Então, João está declarando aqui que ele viu o que estava no princípio com o Pai. Né? É o Logos de Deus. Né? João também podia dizer, mas já lá no seu evangelho, ele também pôde dizer o seguinte, João 14:9. Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-me o Pai? Mostra-me o Pai. Me mostra Deus, eu quero Deus. Eu sou. Eu e o Pai somos um. Sabe? Eu e o Pai somos um. Se você me vê, você vê o Pai, porque eu estou nele e ele em mim. Que coisa maravilhosa, né? Bem, vamos passar agora um momento meio complicado, mas vamos lá, temos que falar, né? Vamos falar agora da revelação especial. A revelação especial, ela é proposicional, ou seja, ela é feita através de proposições, de declarações, ou ela é pessoal. Por que a gente pergunta isso? Porque a neo-ortodoxia, vou falar um pouquinho sobre ela, declarava que a revelação especial não era proposicional, era pessoal. Né? Então a gente só tem a revelação de Deus quando a parte da palavra de Deus fala conosco de verdade. Se ela falar conosco, ela é pessoal. Então esse tipo de revelação que Deus faz através da sua palavra. Não da palavra toda, mas daquela palavra que falou comigo. Nós tínhamos uma heresia nos anos 90, criada pelo Kenneth Hagin, que era a palavra rema. Né? Então quando você estava lendo a Bíblia, aquela palavra que falou contigo era a palavra rema. Né? Não há nenhuma diferenciação de logos e rema no grego, não existe. Né? Mas se criou isso. Se a palavra que eu estou... Falou comigo, é a palavra rema, Deus falou comigo. Maior heresia. E isso talvez tenha vindo dessa concepção de Karl Barth, que é a pessoa que a gente vai estudar aqui. Essa concepção de que a palavra de Deus só é a palavra de Deus quando é a palavra de Deus para mim, quando ele fala comigo. Então o mesmo texto falou comigo, mas não falou contigo, então não é a palavra de Deus. É assim? A palavra de Deus, ela não pode ser subjetiva, ela é objetiva, é a revelação de Deus. Ok? Então vamos lá. De acordo com a neo-ortodoxia, Deus nada nos fala a respeito de si próprio. Antes, passamos a conhecê-lo por meio de um encontro com ele. A revelação, portanto, não é proposicional. Ela não é tudo que está escrito, a revelação de Deus. Ela é naquela parte que Deus falou comigo. Olha que loucura, né? Mas também não podemos jogar Karl Barth, né, de maneira lá no limbo. Não podemos. Por quê? Karl Barth, ele está vivendo um momento, né, do racionalismo. Não havia mais nenhum tipo de crença na revelação especial de Deus, na palavra. Nós temos a alta crítica e a baixa crítica. A baixa crítica a gente pode absorver os seus ensinos. A alta crítica não. Ela picota a Bíblia, ela acaba, né, com a revelação de Deus, a revelação especial de Deus, e ela então, simplesmente a Bíblia é um livro comum que a gente pode estudar. A alta crítica não. E eles estão vivendo esse período, né? O período que é posterior à alta crítica, e é o momento que a razão impera. É o momento que a teologia liberal também está ali tomando escopo na sociedade. Já tomou escopo na sociedade. Né? Essa teologia liberal, ela tirou tudo aquilo que não passasse pelo crivo da razão. Por exemplo, a ressurreição de Jesus. Pelo amor de Deus, Jesus ressuscitou, me mostra alguém ressuscitando. Não pode, então tira isso. Né?
Jesus ascendeu aos céus. Pelo amor de Deus, já foi descoberto que a lei da gravidade, tudo que sobe desce. Jesus não pode subir, ele não tem como subir. Então tira isso daí também, a ascensão de Jesus, nascimento virginal, milagre. Ninguém milagre. Faz aqui de novo esse milagre. Faz o paralítico. Não, tira isso daí também. Então, eles tiraram tudo aquilo que saía do crivo da razão, porque era o crivo da revelação, do que Deus fez. Não, eles têm que a fé tem que passar pela razão deles e a partir daí desconstruir tudo aquilo que não fosse aceitável à sua própria razão. Isso é o racionalismo, né? Então nós estamos ali nesse período. E Karl Barth, então, ele observa que os professores dele, ele estudou em Basileia, ele é suíço, né? E o pai dele é um professor de um seminário de pregadores, e ele então decide ser teólogo, né? E ele até chegou a ser ordenado em 1908 pela Igreja Presbiteriana, né? E ele não fez doutorado, mas ele teve título de doutor honoris em sequência aí depois, né? Deu aula em grandes faculdades. Porém, Karl Barth, ele olha para aquela situação e vê os seus professores apoiarem, né, o imperador, né, com a sua corrida armamentista para a guerra. E isso acabou desembocando na Primeira Guerra Mundial. E ele então não aceita aquilo. Ele não aceita, ele começa a dizer, peraí, vocês perderam. Por quê? A teologia liberal, ela é a razão pura, né? Ela não tem sentimento. A gente não acabou de ver que a revelação especial é pessoal, ela fala a alma da gente. A revelação geral, ela é estática, a gente está estudando ali, né? Não tem nada de pessoal. E o racionalismo em cima disso, então eles não tinham a capacidade de pensar com as emoções, com a imaginação, com os sentimentos. Então fica complicado e ele não aceita isso. Ele então se desvincula dos liberais, ele se torna liberal depois, ele se desvincula dos liberais, tudo isso, né? Ali a gente está antes dele ser ordenado. Ele se desvincula dos liberais e ele então cria a neo-ortodoxia. O que é neo? Neo é novo. Então ele faz um retorno à ortodoxia da reforma protestante, né? Que é a palavra de Deus. Ele tenta resgatar, mas ele resgata. É complicado estudar Barth, porque cada momento é um momento com ele. Eu até aconselho para vocês aqui, ó, a teologia do século XX, né? Vai falar sobre todos esses teólogos liberais do século XX, inclusive Karl Barth, que não é liberal, é da neo-ortodoxia. Ele vai também estar aqui incluído. É de Stanley J. Grimes e de Roger E. Olson. Roger Olson é um escritor de linha arminiana, mas é excelente, sabe? Ele tem vários escritos. Ele tem História da Teologia Cristã, também maravilhoso o livro dele. Então aconselho para vocês esse livro aqui, A Teologia do Século XX. Temos também grandes teólogos do século XX, grandes teólogos do século XX, da teologia contemporânea, né? É da editora teológica, é do Batista Mundim. Batista Mundim também, ele escreveu muita coisa boa. Tem uma série sobre filosofia maravilhosa também, sempre dando contraponto ali, respondendo a crítica deles ao cristianismo, muito boa. Batista Mundim, gosto muito dele, ok? Então, voltamos aqui a Barth. Karl Barth, ele escreve a Epístola de Romanos, é um tomo desse tamanho, né? Tem muita coisa ali que dá para tirar, mas muita coisa complicada, muita gente não consegue nem ler, né? Ele escreve Dogmática Cristã, né? É um livro de teologia também, e ele então vai trabalhar ali a sua cristologia, que é muito complicada, porque ele é cristológico, ele coloca Cristo como centro de tudo. Quando eu coloco Cristo como centro de tudo, a revelação é só em Cristo, ok? A revelação é só em Cristo. Então, eu não tenho condições de ver Deus também na revelação geral. Então, os liberais foram para o extremo, e os deístas, né? Os racionalistas. E o próprio Barth acaba indo para o outro extremo, né? Então, para ele, a revelação está em Jesus, é Jesus, amém, é isso mesmo, mas não é só isso.
Hoje a gente tem alguns expoentes também, né? Jesus é hermenêutica, mas amém. Então a gente continua aqui caminhando e vendo como a neo-ortodoxia, para eles, a revelação especial, eles tentam trazer as doutrinas bíblicas, ele tenta trazer a ortodoxia, mas ele cai nesse problema, né, da revelação subjetiva. É a palavra de Deus quando fala comigo. Se lembra da palavra rema que eu falei há pouco? É a revelação de Deus quando fala comigo, ok? Mas não é a revelação objetiva, ou seja, eu pego de ponta a ponta, vejo Deus se revelando, ok? Vamos ver um pouquinho aqui sobre os solas, né, da Reforma Protestante que nós vimos na nossa igreja. Tabela comparativa, teologia da Reforma e a teologia neo-ortodoxa. Vamos ver o grau de comparação. A sola escritura, que significa só escritura, na neo-ortodoxia, ele diz o seguinte: sim, mas não como padrão objetivo, e sim como reflexo e referencial da experiência dos autores, né? Então, não de forma objetiva, mas de forma subjetiva. O solo Christus, sim, solo Cristo, somente Cristo, sim, mas não como o único caminho de salvação, pois sua mensagem pode permear outras formas de religiosidade, né? Então, ele já abrange aqui quase que um ecumenismo, né? É um Cristo que pode ser utilizado por outras religiões. Sola gratia, somente a graça, sim, mas não como dádiva soberana de Deus, e sim como modus vivendi, possível a qualquer ser humano. Uma graça que a salvação não é só pela graça, né? Somente pela disposição de Deus, mas um modo vivendi possível para qualquer pessoa. Sola fide, sim, mas não, sola fide é só a fé. Não, mas não é definível objetivamente. Só é reflexo subjetivo de sua compreensão e experiência. Complicado. Só lhe deu glória, sim, mas Deus é glorificado, possivelmente, prioritariamente, através do contato humanitário e de ações que visem o bem, né? Bem, ele tem os seus adendos aos solas da Reforma Protestante. Então, a teologia de Barth, ela vai, ela vem, quando a gente pensa que ele vai, ele volta, e não é aquilo que a gente pensou que era. Ele é meio complicado de estudar, mas a gente não pode tirar os méritos dele ter brigado com os liberais, batido nos liberais e tentar trazer a doutrina correta, né? É como se... Eu considero ele como ali os par da igreja tentando defender, né, a divindade de Cristo, a trindade e tudo mais. A gente vê ali que houve dificuldades, né? E Barth eu vejo também que ele tem ali uma confusão, mas ele é tido como alguém que resgatou a ortodoxia, a doutrina correta, né? E nesse período existe um filósofo chamado Immanuel Kant. E o que Immanuel Kant também vai tentar provar é a existência de Deus, né? Ele tenta provar a existência de Deus, não também pelas escrituras, ele também não está utilizando isso, né? Ele também não está utilizando, ele vai trabalhar isso no seu livro Crítica da Razão Prática. Tem a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, né? Na crítica da razão prática, ele vai enfatizar a moral, né? O imperativo categórico, o bom comportamento. E não é isso que a teologia liberal fez com a palavra de Deus? Tirou tudo que era espiritual, tudo que aquilo que não passasse pelo crivo da razão. E o que restou da Bíblia? Ética, moral. Foi a única coisa que restou da palavra de Deus para os liberais. E Immanuel Kant está naquele momento ali fazendo a mesma coisa, ética, ok? A revelação especial é tanto proposicional quanto pessoal, isso já é a gente falando. Ela é tanto pessoal porque quando a gente lê, Deus fala com a gente mesmo, né? Mas isso não quer dizer que ela não seja objetiva. Há uma subjetividade dentro da objetividade.
ok? Ela é tanto proposicional, ela tanto foi revelada, Deus fez declarações e ela foi registrada, quanto também ela é pessoal, Deus fala conosco de maneira pessoal através da Bíblia. A revelação não é proposicional ou pessoal, ela é uma e é outra. Deus se revela pessoalmente, mas o faz pelo menos em parte, dizendo algo acerca de si mesmo, ok? Para a neo-ortodoxia existe a história, né? Ele chama de history. A história que é, vamos dizer assim, os fatos brutos, o que aconteceu aí durante a história, né? As coisas que estão narradas, as coisas que foram registradas. Existe essa história, o que está aqui na Bíblia, né? As histórias que foram escritas. E existe a história salvítica, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que não independe do que a história, que a ciência, o que foi comprovado lá fora, né? O que bate de frente com a Bíblia. O que importa é que existe uma história subjetiva para mim. Essa história salvítica, essa história que foi revelada para minha salvação. Não importa se ela é contrária ao que foi revelado lá fora ou que já foi descoberto, né? Ele faz diferença de história. A história é sagrada e aqueles eventos que estão fora disso. Ele faz essa distinção. Então é complicado, né? A gente acaba vivendo algo... Ele nunca vai ter conflito com a ciência, nunca vai ter conflito com ninguém, né? Porque isso aqui é de algo particular para mim, é para minha salvação. Não importa se nós... Jesus existiu? Ah, estão falando que Jesus não existiu. Não importa, não importa. Importante é que ele está aqui, se revelou para mim. Né? Não importa o fato, o que importa é que foi revelada a história sagrada para mim, a história da salvação, ok? A doutrina da eleição com Barth. Para Barth, Jesus Cristo é o único objeto da eleição e a maldição de Deus. Então, para Barth, quem foi eleito foi Jesus. E quem foi amaldiçoado foi Jesus. Deus não elege nem amaldiçoa, Deus só escolhe Jesus para ambas as finalidades. E por que eu estou falando isso? Porque isso vai de encontro à eleição, né? A eleição não fala disso, diz que Deus elegeu e predestinou seres humanos. Karl Barth dizia não, que o único que foi predestinado e eleito foi Jesus, tanto para maldição quanto para eleição. Toda a humanidade está incluída em Jesus Cristo, que é tanto Deus que elege como o ser humano eleito por ele. E nos benefícios de sua obra salvadora, estende-se a todos eles. Então, a obra salvadora de Jesus, ela se estende a todo mundo, né? Porque ele foi tanto o maldito quanto o eleito. Realmente ele foi eleito no sentido de Deus ter separado ele, né? O próprio Deus vir na terra e sofrer a nossa maldição. Mas para ele a eleição não tem nada a ver com o ser humano, tem a ver com Jesus. É possível que essa doutrina de Barth corresponda ao universalismo, né? No grego é apokatastasis. Essas palavras abençoadas, né? Corresponde ao universalismo. O que o universalismo diz? Que todos estão salvos, que a morte de Jesus salvou todo mundo, né? Quando a gente lê Irineu de Leão, ele vai falar a mesma coisa, né? Que quando Jesus encarnou, já foi a salvação, né? Então, para Barth tem essa conexão também, da morte de Jesus ter salvado todo mundo, né? Todo mundo foi salvo. Ao escrever sobre essa pergunta, Barth recusou-se a dar uma resposta direta. Ele disse o seguinte, não é isso que eu ensino, mas também não é isso que eu ensino, né? Von Balthasar, que é um estudioso católico, ele diz que claramente ele se declara universalista aqui. Para ele a morte de Jesus salvou todo mundo, né? Então é isso, gente. A gente viu um pouquinho. Semana que vem a gente vai continuar vendo como Deus se utilizou para se revelar ao homem, né? E espero que você tenha entendido. Repasse essa aula, veja de novo as partes que você não compreendeu, tá? Se você quer também participar da nossa turma, vem aqui às terça-feira na Rua Teovina, número 127, Olaria, tá? E é isso.
Até a próxima, ok? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.